Feliz aniversário, Cleide. Boa tarde para todos, né? Bom, capítulo 12 de Deuteronômio é Moisés, são as repetições das orientações do nosso profeta Moisés. E no versículo 2, de novo, a orientação é: destrua tudo que você encontrar na frente, que vai lembrar esses deuses, as altas montanhas, eles adoravam, né, nos bosques, adoravam nas montanhas. Lá, realizava sacrifícios humanos, todo tipo de coisa era realizada nesses lugares, por isso que Deus mandou destruir. Pediu para destruir os altares, versículo 3, quebrar as estátuas, quebrar os bosques, queimar no fogo tudo, destruir as imagens de esculturas dos deuses e apagar para sempre o nome dessas falsas divindades do lugar. Essa foi a orientação de Deus. E Moisés estava passando para o povo o que deveria fazer. No versículo 6, Deus orienta para que eles tenham cuidado com as ofertas, com os holocaustos, com os dízimos, com as ofertas alçadas, com as ofertas voluntárias, com tudo isso, para que o povo tivesse o conceito de fazer o certo da forma certa. E a forma certa, no versículo 11, é: haverá um lugar que o Senhor vai escolher para ali habitar o seu nome. Então, até então, nesse momento aqui, não era conhecido por Moisés, claro, para Deus, Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, já sabia, que um dia teria um tabernáculo, um templo em Jerusalém. Vocês sabem que Jerusalém só foi conquistada nos dias de Davi, muitos anos depois desse episódio que Moisés está passando ao povo que eles obedecessem essa regra. E mais à frente nós vamos chegar aos dias em que Davi conquista Jerusalém da mão dos jebuseus, tá? Versículo 19. Olha, cuidado, não desampare o levita em suas terras. Eu ainda estou no capítulo 12. Versículo 26, 23. Não coma carne com sangue, pois o sangue é vida, e assim vocês não vão comer a carne com sangue. Essa orientação também era para com relação à gordura. E hoje nós sabemos que tanto a gordura quanto o sangue carrega toxinas. E se as pessoas comem, tem essa prática, nós não devemos, por conta das orientações divinas, né? Então acaba por contrair situações que são mais agressivas ao organismo humano. Versículo 31. Assim não farás o Senhor teu Deus, porque isso é abominável. Em outras palavras, Deus pedindo para que eles não tivessem nenhum contato com essa idolatria que existia ali. E aí ele diz: olha, a abominação é tão cruel, e Deus está dizendo, e eu odeio aqui uma linguagem humana para descrever um sentimento de reprovação divina. E eles fizeram, vocês sabem, aqui está se contando a história, né? Eles sacrificaram até seus filhos e suas filhas, queimaram no fogo esses deuses. Portanto, não tenham contato com essas pessoas, ou com essas divindades, digamos assim. Então, aqui, desculpa, Moisés está tratando do povo para que eles eliminassem qualquer possibilidade da manutenção de qualquer uma dessas imundícias ali no meio do povo sagrado do Senhor. E aí eu vou falar alguns textos e alguns versículos, e como Lissandra e Cleide têm gravado nossa parte aqui do ano bíblico, depois você pode estudar para ver. Antes de existir um santuário fixo em Jerusalém, o tabernáculo foi levado para Gilgal, você vai ver isso no Josué 4,19 e Josué 5,10. Depois foi para Siló, Josué 18,1. Depois foi para uma cidade chamada Nob, 1 Samuel 21, 1 a 6. Depois foi levado para Gibeão, 1 Crônicas 16, 39, 1 Reis 3, 4. E por fim, a Arca do Senhor descansou em Jerusalém, digamos assim. Está em 2 Samuel capítulo 6, em 1 Reis capítulo 8. Então perceba que foram 5 lugares aproximadamente, né? 4 lugares até chegar ao lugar, digamos assim, definitivo, que foi justamente onde era a Eira de Araúna, que Davi adquiriu, pagando o preço justo, e ali foi estabelecido depois o templo de Jerusalém,
Monte Moriá, né? Muito bem. Então, essa questão de sacrificar a criança é tão sério que outro dia eu estava vendo um comentário na Bíblia de Genebra e nos diz que o sacrifício de criança era comum nos tempos antigos, especialmente na colônia fenícia de Cartago, que fica no norte da África. Então, observe que os pagãos tinham essas forma de demonstrar sua devoção às suas divindades, sacrificando seres inocentes, né? Criança, um absurdo. Mas, enfim, o capítulo 13 vem dando conselhos ao povo com relação a profetas e sonhadores. E ele diz o seguinte, olha, quando um profeta ou sonhador de sonhos, versículo 1 do capítulo 13, se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, e aqui vem as regras dizendo o que fazer e o que não fazer. Deuteronômio 13. No versículo 4, não ande se a pessoa tiver a intenção de desviar aqueles que eram fiéis a Deus do caminho, você não deveria andar, não deveria seguir e não deveria servir, nem se achegar, nem ouvir a voz dessas pessoas. Mas ao Senhor nós deveríamos caminhar com Ele, temer o Senhor e guardar os seus mandamentos. Bom, se essa pessoa continuar ou ela se levantar com uma mensagem que é distorcida com relação a Deus, versículo 10, deve ser apedrejado. Claro que isso era feito em investigação. No versículo 14 diz, é necessário que você faça uma investigação com diligência, etc, etc. Então, tinha toda uma forma de identificar essa apostasia, ou seja, esse desvio grave. Claro que no versículo 6, você vai perceber que aí está falando de, talvez, uma pessoa muito próxima a você quisesse fazer você desviar do caminho do Senhor. E nós temos que lembrar que quem tentou Adão foi Eva, e ninguém era tão próxima de Adão quanto Eva. E ninguém foi tão próximo de Jesus quanto João e Pedro. E em um dos momentos da vida de Pedro, ele foi usado pelo inimigo para tentar Jesus. Então, nós temos que ter cuidado, amar os nossos, mas nós precisamos pedir a Deus o discernimento para que nós não caiamos na bobeira de transgredir os mandamentos de Deus por estar, digamos assim, vivendo ou tendo um amor ou uma aproximação que não está nos levando aos pés de Jesus, ok? Bom, capítulo 14. Aí vem um conselho. Não vos dareis golpes. Na cultura em que isso aconteceu ali no Oriente, então era comum que as pessoas se depilassem, digamos assim, rapassem a cabeça, fizessem tatuagem, coisa desse tipo, em homenagem aos mortos, ou para, de alguma maneira, fazer essa espécie de lembrança. E o livro de Deuteronômio repete o que está em Levítico 21, 5. Então é por isso que nós, adventistas do sétimo dia, não praticamos essa coisa de fazer tatuagem ou de usar uma ou outra coisa que vai lembrar de algo dessa espécie. Na sequência, porque o objetivo é justamente dizer vocês são santos, está no versículo 2, então nós vemos a repetição das leis aqui de Levítico, né? Os animais limpos, com relação aos animais, aos quadrúpedes, aos répteis, às aves, aos insetos. Então, na maioria dos animais aqui, especialmente as aves que vocês veem que Deus relacionou como não comer, elas tinham uma característica que era comer carniça. Então, a contaminação se dava por isso também. E, em contrapartida, nós temos Deus nos dando a opção de ter uma alimentação, mesmo que carne, vamos dizer assim, mas de animais saudáveis. Aqueles animais que tinham uma alimentação que, de alguma forma, não ia transmitir, se bem que hoje a coisa mudou tanto, né? Porque os animais são sustentados por antibióticos, esse tipo de coisa, isso acaba afetando o organismo humano, causando uma série de alergias
em nosso corpo também. Muito bem. Na sequência, então, esses são os capítulos que nós estudamos, ou deveríamos ter estudado no sábado. O capítulo. Alguém escreveu alguma coisa aqui, só que eu não consegui ler. Depois eu vejo. O Maris ou alguém olha aí e depois comenta. Tchau, tudo bem. Bênção. É a O capítulo. Ritinha. Ah, tá bom. Depois, se for alguma pergunta, alguma coisa, vocês falam para mim. E hoje eu estou todo borocochô aqui, bem quietinho aqui. Passei a parte da tarde estudando o Apocalipse. Gente, é bom demais, mas toda vez que você vai estudando, o Espírito Santo vai apertando sua mente para você fechar as conexões da trabalho, hein? Deuteronômio 15 diz assim, aniversariante do dia. Tá feliz, Cleide? 15 aninhos, hein? Toda sorridente. Eita glória. Ao fim de 7 anos fará a remissão. Eu já expliquei isso para vocês, eu só vou recapitular, tá? Os judeus, eles tinham... Deus implantou isso em Israel. O ano sabático e o ano jubileu. Então, a cada 7 anos, ou no sétimo ano, todas as pessoas tinham a bênção de descansar um ano todo sem precisar plantar. Então, a terra, de certa forma, ela descansava também no sétimo ano. E quem vendia suas propriedades ou quem estava na condição de escravo, tanto no ano sabático, mas especialmente no ano jubileu, que era a cada 49 anos, ou seja, 7 ciclos de 7. E aí eu já vou colocar, eu vou fazer igual eu fiz no Apocalipse no sábado. Eu vou dar uma cola para vocês, hein? Vocês já observaram que lá no livro de Daniel tem 70 semanas? E em alguns momentos você vai ler 7 vezes 7, 49, 70 vezes 7. Então, os ciclos que nós temos aqui, esse ciclo do ano jubileu, que são 7 anos, ou 7 vezes 7, que dá 49 anos sabáticos, e o ano de número 50 era um ano chamado jubileu. Então, poderia acontecer na vida do judeu, presta atenção, ele estava no ano sabático, que era o sétimo ano, mas logo depois, devido às sequências dos anos sabáticos, era o ano jubileu. Então, esse rapaz, ele ia ficar, Cleide, o ano sétimo, o ano 50, que era o ano 49 e 50, sem plantar. Tinha que ter muita fé, porque ele ia viver da terra. Alguém uma vez, a gente conversando, mas rapaz, era uma coisa assim estranha, porque como é que a pessoa ia se sustentar por 2 anos sem trabalhar, ou pelo menos sem plantar, já que a pessoa ela ia viver do que tinha colhido no ano anterior, ou então do que ia nascendo, né? Claro, nesses anos. Eu falei assim, vamos pensar, o que é mais difícil para Deus? Lembra de Moisés? Moisés sentado sobre a rocha, o povo lá embaixo pedindo comida, carne, e aí vocês já estudaram isso, nós estudamos. E aí Moisés fala para Deus, Deus, eles estão querendo carne. Deus falou assim, ó, não vou dar nenhum nem 2 dias, eu vou dar tantos dias, 30 dias. Moisés chegou no ouvido de Deus, na cena que eu estou tentando, nessa parábola, e deve ter dito assim, Senhor, é muito tempo. Aí Deus falou assim, ô Moisés, deixa eu te perguntar uma coisa, menino. Será que meu braço encurtou? Percebeu? Quando eu vejo isso, é, eu, é mais fácil para a gente entender justamente o que nós estamos estudando agora dos anos jubileu, dos anos sabáticos. Os anos sabáticos e o ano jubileu. Por quê? Porque justamente nós vamos entender aquilo que Deus disse em Números 11, 23, quando a multidão esperava o alimento, né? Será que porventura meu braço está curto, Moisés? Então, a mesma coisa acontecia aqui. Esse período era o período que o povo vivia completamente na dependência de Deus. Então, eles iam colher aquilo que ia nascer, mas eles davam descanso para a terra. Nesses 2 períodos. E no ano jubileu, repito, era o ano da libertação. Quem fosse escravo, quem tivesse propriedade arrendada, porque a terra não era vendida em definitiva, era uma espécie de arrendamento, exceto se, e somente se, fosse em uma cidade murada. Então aí a pessoa vendia
a propriedade definitiva. Por exemplo, versículo 12. Espera aí, Maria Regina, que eu vou olhar. E aí, Cleide, o que acontece? Se tu tem uma casa dentro de Jerusalém, no exemplo que eu vou dar agora, e você precisou vender por algum motivo, você quer vender para mim, aí eu ia te pagar o preço justo, porque o judeu tem essa prática, né? Não tem esse negócio que às vezes de tentar levar vantagem, né? Paguei a Cleide, pronto, a casa é minha definitiva. Mas se Cleide tem um sítio fora da cidade, e esse está num campo aberto e ela vendia para mim, eu só podia usufruir até o ano jubileu. No ano jubileu, chegava a Cleide, está aqui a chave da sua fazenda. Ah, mas o que você está devolvendo? Não existe isso. A terra não pertence nem a mim nem a Cleide. A terra pertence a Deus, nós somos mordomos, então eu entregaria a chave de volta a Cleide. Por isso que a terra não era vendida de forma definitiva. E é por isso que as filhas de Zelofeade buscaram Moisés para pedir orientação de Deus para como resolver. Versículo 6. Você vai emprestar muitas nações, porque Deus vai te abençoar. Mas você não vai precisar tomar empréstimo, porque você vai dominar sobre muitas nações, mas elas não vão dominar sobre você. Versículo 11. Cuida dos pobres e das viúvas, dos necessitados, etc., pois nunca deixará de haver pobre na terra. Então, a nossa função é ajudar. Versículo 12. 6 anos te servirá, mas no 7º ano você vai deixar livre, ou seja, no ano sabático. Percebeu aí? Então, ninguém poderia abusar dessas ordens divinas. Então, observe como Deus deixou todo esse regramento para que as pessoas, para que aquele povo tivesse uma vida assim, buscasse ter uma vida pelo menos próximo da realidade que Deus queria. Bom, o capítulo 16 vai falar das 3 festas mais importantes, né, para naqueles dias, que eram as festas que eles subiam a Jerusalém. A Páscoa, que era sucedida pelas festas dos ázimos. Depois nós temos aí a festa os ázimos fala no versículo 6. O versículo 8 fala dos ázimos. O 6 ali está falando sobre onde deveria sacrificar a Páscoa, ao pôr do sol, né? O versículo 10 vai falar da festa dos Pentecostes. O versículo 13 dos tabernáculos. O versículo 16 vai dizer essas 3 festas, ou seja, 3 vezes ao ano, todo homem irá à minha presença e não pode ir de mão vazias. Versículo 18, os juízes e os oficiais de todas as cidades que o Senhor te der devem observar e julgar com justiça. Não poderá manipular o juízo, não pode fazer acepção de pessoas, não pode fechar os olhos para perverter qualquer coisa. A ordem era direta, expressa, e Deus aguardava que o povo assim vivesse. Vamos ver o que Maria Regina perguntou. Coragem. Bom, então vamos lá para o capítulo 12. Deixa eu olhar aqui o que diz o capítulo 12, o versículo que ela falou. Capítulo 12, versículo. Vamos ver aqui o 15. Bom, diz assim, ó. Porém, conforme é tudo que desejar a tua alma, versículo 15 do capítulo 12, eu acho que é isso mesmo, né? Tudo o que desejar a tua alma, você vai matar, vai comer dentro das suas portas, segundo a bênção do Senhor, o imundo e o do limpo dela comerá. Muito bem, eu não sei se a pergunta da irmã Regina é sobre o início ou o fim da passagem. No final da passagem tem um versículo aqui, o versículo diz assim, ó, o imundo e o limpo dela comerá, como se come a caça, né, uma caça específica, ou como se come um outro animal. O que significa isso? Esse imundo e limpo aqui não está falando dos animais imundos e limpos. Se a pergunta for nesse sentido, Maria Regina, aqui está falando do homem limpo, porque o homem poderia estar sujo para participar de uma cerimônia, Maria Regina. E como é que se sujava, ou como é que se ficava sujo para não podendo, então, participar de uma cerimônia? Se tivesse tocado em um morto, por exemplo, se tivesse feito alguma coisa que não deveria, se teve contato sexual com a mulher nos dias que não deveria, então ele estava imundo.
Então, é por isso que a Bíblia descreve isso. E com relação a comer, era porque as pessoas deveriam ter uma, que palavra eu posso usar mais moderna? Deveria ter um cuidado sanitário no sacrifício dos animais, para não contaminar mesmo o animal limpo. Porque já imaginou se mata um cordeiro no meio do curral, um ambiente sujo, um ambiente que não era propício? Então, é nesse sentido que Deus orientou para que eles tivessem o cuidado. E claro, sendo o animal limpo, ele poderia usufruir e comer daquele animal, mesmo se ele não estivesse limpo, ou seja, mesmo se o homem não estivesse limpo, Tá bom. poderia comer, porque isso aqui não era um sacrifício, era uma matança que ele estava fazendo ali para a sua subsistência. É nesse sentido, tá bom? Se eu esclareci, depois você manda aí, senão no privado a gente conversa. Mais alguma coisa? Meu tempo acabou. Quem prega hoje? Ou nós vamos bater palma, comer bolo? Como é que é? Hoje é o nosso Douglas que vai concluir o nosso 10º dia de clamor. Hoje é o 10º, seria ontem, né? Mas não pode ser ontem, vai ser hoje. Vamos orar então. Bondoso Deus, obrigado pelos milagres, pelas bênçãos. Nos ajude, abençoe Douglas, que nesse instante abrirá a tua palavra para encerrar esses 10 dias de poder e de oração no batismo do Espírito Santo. Amém. Nos ajude, Pai. Abençoe Cleide, o aniversário dela. Feliz, contente, mais um ano de vida. Abençoe toda a sua família, esposo, filha, mãe, irmã, parentes, perto e de distante, que todos recebam as tuas bênçãos, o teu poder, a tua misericórdia. Especialmente a ela, nós pedimos o batismo do teu Santo Espírito, Amém, assim Senhor. como aos outros também, mas que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo recaiam sobre a vida dela. Nos Amém. abençoe, nos guarde, abençoe o Douglas, que nesse instante abrirá a tua palavra, como nós oramos e repetimos, nós pedimos, nos abençoe, pois nós te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe a cada um de vocês. Obrigada, Com. Obrigada.